Sou eu? Boa boa noite, turma. Aqui é a professora Nádia Matos e hoje eu vim conversar com vocês sobre teorias do currículo, né? Em primeiro lugar, eu quero elogiar bastante os trabalhos, elogiar bastante a forma como a maioria dos alunos conseguiu conduzir, dar conta do recado. Excelentes trabalhos, eu li, eu corrigi, né? Eu quero dizer para vocês que muitos tiveram assim uma super organização, conseguiram entregar no prazo. Isso é muito importante para mim, que vocês entreguem no prazo. Claro que a gente vai flexibilizar, né, aquele aluno que está com problema, né, e a gente tenta ajudar. Mas é muito importante para mim quando vocês entregam a avaliação no prazo, tá? Então, eu não tenho ninguém na sala ainda, não sei se vai entrar, se os alunos vão entrar, mas eu vou começar a fazer aqui as minhas colocações. Eu espero que todos tenham ido bem na AP4, tá? Eu quero lembrar que eu deixei atividades na Mediateca de exercícios de fixação de questões objetivas, inclusive, né, com gabarito ao final, né, e gostaria que vocês dessem uma olhadinha, que vocês pudessem se dar bem, realmente, nas questões. Quero lembrar ainda que as questões elas não são compostas apenas por um professor, que sou eu. As questões são compostas por vários professores de pedagogia. Então, cada questão tem um perfil, né, desses professores, umas mais difíceis, outras mais moderadas, outras mais fáceis. Então, quando o aluno diz assim para mim, professora, a sua prova estava difícil, ou a sua prova estava fácil. Isso daí é uma coisa que cabe ao banco de questão. Nós temos na Unigran Rio o banco de questões. Então, esse banco de questões, ele armazena as questões de todos os professores de pedagogia que desenvolveram essa atividade. Então, na verdade, eu não sou a única, nem nunca serei, né? Nós somos vários professores de pedagogia e todos eles compõem, né, essas questões, desenvolvem questões de prova. Tá bom? Então, de qualquer forma, eu quero dizer para vocês que foi muito importante esse semestre, um semestre de muitas mudanças, né? Muitas coisas novas acontecendo, né? A nossa adaptação ao Canvas, né? Eu sei que foi difícil, tem sido ainda, né, difícil para mim e difícil para vocês, mas a gente precisa evoluir, a gente precisa aprender coisas novas. Então, é importante, né, que a gente possa conhecer a plataforma, né, do Canvas e também trabalhar, né, fazer vocês fazerem os trabalhos, conseguir se comunicar, tudo isso e eu também, né? Então, eu acho que o aprendizado ele é doloroso mesmo, mas ele é sempre bem-vindo, tá bom? Então, seguindo em frente, a gente no próximo semestre já tem uma capacidade maior, né, com essa plataforma, e a gente só tem a melhorar, certo? Então, tá bom. Eu vou começar, então, eu gostaria de conversar, né, com a turma, mas como não estão presentes, eu vou entrar, então, na apresentação que eu selecionei sobre a unidade 7, tá? Do nosso material de estudos. Bom, acho que eu estou lá no finalzinho, aqui. Bem, a nossa unidade 7, ela fala dos parâmetros curriculares nacionais, né? E ela faz uma apresentação especial dos temas transversais que devem compor o currículo, certo?
Então, os parâmetros curriculares nacionais, eles são um documento, né? É um documento que o governo federal elaborou e foi para todas as escolas do Brasil aquelas coleções sobre os parâmetros curriculares nacionais. E quando a gente está fazendo um planejamento curricular, um planejamento do projeto político-pedagógico, qualquer tipo de planejamento que a gente esteja fazendo, a gente sempre consulta os parâmetros. O que tem de bom nos parâmetros curriculares nacionais? Tudo, né? Mas, em especial, que ele alcançou o Brasil todo. E que, mesmo que uma pessoa que esteja estudando em outro estado, né, e que venha de mudança, né, para continuar a sua vida, ou no Rio de Janeiro, ou São Paulo, onde quer que seja, terão as coisas em comum que esses parâmetros curriculares nacionais apresentaram na sua proposta, certo? Então, vamos lá. O propósito do ministro da Educação do Desporto, né, consolidador dos parâmetros, é apontar metas de qualidade que ajudem o aluno a enfrentar o mundo atual como cidadão participativo, reflexivo, autônomo e conhecedor de seus direitos e deveres. Ministro Paulo Renato. Se não me engano, foi o ministro Paulo Renato que trouxe, né, que sancionou os parâmetros curriculares nacionais como um material didático para a educação no Brasil, né, para componente curricular. Então, os objetivos gerais do ensino fundamental, dos parâmetros no ensino fundamental: conhecer a cidadania como participação social e política, né, no exercício de direitos e deveres políticos, civis e sociais, adotando no dia a dia atitude de solidariedade, cooperação, repúdio às injustiças, respeitando o outro e exigindo para si o mesmo respeito. Então, isso é a formação do cidadão, né? Posicionar-se de maneira crítica, responsável e construtiva nas diferentes situações sociais, utilizando o diálogo, né, como forma de mediar conflitos e de tomar decisões coletivas. Então, aqui, conhecer essas características fundamentais do Brasil nas dimensões sociais, materiais e culturais, né, e ter pertinência, né, naquilo que se faz, na identidade nacional. Conhecer e valorizar a pluralidade do patrimônio sociocultural brasileiro são objetivos, né, dos parâmetros para o ensino fundamental, né, e posicionando-se contra qualquer discriminação baseada em diferenças culturais, classes, crenças, sexo, etnia, dentre outras. Perceber-se integrante, independente, transformador do ambiente, né? E desenvolver conhecimento ajustado sobre si mesmo, sobre o sentimento de confiança, em suas capacidades afetivas, físicas, cognitivas, né? Estéticas, de relações, né? E, justamente, buscar no conhecimento o exercício da cidadania. Então, os parâmetros eles têm inúmeros objetivos na construção do ser humano de uma forma integral, tá? Acho que eu pulei aqui. Já passei aqui. Utilizar diferentes linguagens é um fator que traz as situações de comunicação à tona. Então, conhecer e cuidar do próprio corpo, a valorização da qualidade de vida, a saúde, né? As diferentes linguagens, sejam gráficas, sejam matemáticas, sejam interpretativas, culturais, né? Em situações de comunicação, porque o homem ele só consegue se desenvolver através, né, da sua comunicação, a comunicação com o outro. E é essa comunicação que vai fazer com que ele possa evoluir, com que ele possa caminhar. Porque a troca, o compartilhar, né, dessas comunicações vai fazer com que
esse ser humano possa evoluir mais. E dentro do currículo, a gente precisa ter todos esses objetivos, né? Saber utilizar diversas fontes de informação, né? As questões dos recursos tecnológicos, questionar a realidade, né? Formulando novos problemas, né? Utilizando para isso o pensamento lógico. Isso tudo a educação traz, né? Para os nossos alunos. E a gente precisa, nesse campo, trazer para o currículo atividades que proporcionem esse tipo de desenvolvimento integral, né? E a valorização do educando. Os PCNs, eles foram criados para cada área do conhecimento. Então, nós temos o PCN de língua portuguesa, de ciências, de matemática, de educação física, de língua portuguesa eu já falei, né? De artes, de inglês, né? Das ciências, enfim, de todas as disciplinas, nós temos um livro do PCN, que é de Parâmetros Curriculares Nacionais. Só que, separadamente, nós temos os livros que apresentam os temas transversais. Esses temas, eles são basicamente relacionados à construção da cidadania, né? Então, aqui diz assim, apresentação dos temas transversais, né? Como saúde, ética, pluralidade cultural, esses são os temas transversais, que são temas universais, né? O compromisso com a construção da cidadania pede necessariamente a prática educacional voltada para a compreensão da realidade social, vida pessoal, coletiva, ambiental. E nessa perspectiva, foram incorporados aos temas transversais as questões de ética, pluralidade cultural, meio ambiente, saúde e orientação sexual. Então, são esses temas transversais que nós vamos ver aqui agora. Os objetivos, os conteúdos devem ser incorporados às áreas já existentes do trabalho educativo. Então, quer dizer que esses temas transversais, você não precisa trabalhar separadamente. Você pode trabalhar em matemática, você pode trabalhar em língua portuguesa, você pode trabalhar em ciências, em história, em geografia, certo? Então, os temas transversais, eles são muito ilustrativos, são muito ilustrativos, né? E muito aprofundados, tá? Então, essa é uma forma de organizar o trabalho didático que recebeu o nome de transversalidade. Deixa eu ver onde é que eu estou aqui. Então, a gente tem uma amplitude, né? Deixa eu ver. Então, essa contribuição para a escola, ela traz essa amplitude, né? É bastante amplo esse trabalho. E a escola, portanto, vai desenvolver projetos de educação, né, comprometida com esse desenvolvimento dessas capacidades, né, e projetos que possam ser orientados por grandes diretrizes curriculares. Né? Então, aqui, acho que o mais importante, eu não vou ler tudo isso, mas acho que o mais importante aqui é incluir essa perspectiva no ensino dos conteúdos das áreas. Então, essa transversalidade ela tem que ser feita com um núcleo comum. Os temas transversais, saúde, educação, pluralidade cultural, meio ambiente, ética, orientação sexual, ela tem que estar dentro dos conteúdos, né, básicos, dentro das disciplinas, né, que nós ministramos em diversas cadeiras, como eu já disse, história, geografia, ciências, matemática, língua portuguesa. Então, a educação para a cidadania requer, portanto, que questões sociais sejam representadas para essa aprendizagem e reflexão. E esse é um dos objetivos dos temas transversais, é justamente essa reflexão sobre questões sociais no currículo. Né? Então, está aqui, a inclusão de questões sociais no currículo escolar é uma preocupação inédita. Então, essas temáticas têm sido discutidas e incorporadas nas áreas de ciências sociais, naturais, humanas, chegando mesmo, em algumas propostas, a constituir novas áreas, como é o caso do meio ambiente. Peraí.
Eu estava... Então, os parâmetros curriculares nacionais, eles incorporam tendências e incluem no currículo de forma a compor um conjunto articulado aí, aberto a novos temas, buscando um tratamento didático, né, que contemple essa complexidade, né, dando importância a essas áreas convencionais, e o currículo ganha essa flexibilidade e abertura, uma vez que os temas podem ser priorizados, né, e contextualizados, desculpe, de acordo com as diferentes realidades locais, as peculiaridades locais e regionais, né, em outros temas também podem ser incluídos. Para quem que a gente vai ensinar temas transversais como respeito, saúde, né, meio ambiente? Para quem que nós vamos ensinar? Orientação sexual, pluralidade sexual, trabalho e consumo. Então, aqui vem os anos de escolaridade, 5º ao 8º, vem para o ensino médio, ética, né? Geralmente a gente trabalha esses temas mais com alunos de 5º, de 6º ao 9º ano, né? Ou com alunos do ensino médio, são mais comuns a esse público. Então, a ética, a gente vai falar do diálogo, né? Vai falar do respeito mútuo, vai falar da justiça, da solidariedade, tá? Esse é um dos temas transversais. A saúde, nós vamos contemplar o autoconhecimento, né, para o autocuidado, a identificação do próprio corpo, né, a localização das funções, os principais órgãos, né, o desenvolvimento de hábitos saudáveis de higiene, né, o sono, né, as brincadeiras ao ar livre, a prática de esporte, né, o reconhecimento das doenças, a falta de higiene, né, no trato com a alimentação, intoxicações, verminoses. Então, né, higiene de unhas, de cabelo, isso tudo a gente vai trazer para a escola, né, dentro da área de ciências, outras áreas, e também não é só para os nossos alunos, não. Nós vamos fazer reuniões periódicas com os pais, né, nesse trabalho de conscientização, certo? Eu estou em saúde, né? Então, aqui, algumas coisas são agravadas assim, como o uso de drogas, entra nessa questão da saúde, né? O fumo, a participação, né? A conservação no ambiente limpo, né? Nos lugares públicos, entender os principais sinais, né, de sintomas de doença, né? A solidariedade diante do problema da necessidade da saúde do outro, atitude de proteção por pessoas portadoras de deficiência, né, e doentes, conhecimento das normas básicas de segurança no trânsito, que também é saúde, né? Trânsito mata. Aqui o terceiro tema vem a ser o meio ambiente, né? E a formação do cidadão consciente para atuarem, né, nessa realidade socioambiental, que é um comprometimento com a vida, né, e que por isso é necessário que tenham mais informações, que tenham uma formação de valores e habilidades nesses procedimentos, tipo jogar lixo no meio da rua, que é uma coisa que, né, muitas pessoas fazem, a poluição das águas, né? E então, tudo isso parece pouco, mas é muito. Se cada um tivesse essa consciência, né, muita coisa poderia ser evitada. Então, aqui, ó, coletivo, meio ambiente, né, as funções do trabalho, isso que eu já falei agora, os ciclos da natureza, né? Então, a importância para a vida, os animais, as plantas, os recursos naturais. Então, isso tudo deve ser visto nas questões do meio ambiente, o corpo, né? A matriz da sexualidade, a transformação do corpo do homem, da mulher, nas diferentes fases, né? O respeito com o próprio corpo e o corpo do outro, as relações de gênero, diversidade, né? O comportamento de homens e de mulheres, o respeito mútuo, né? Essas questões da sexualidade, a orientação sexual, né? O trabalho de orientação sexual nas séries iniciais, indicando que as questões trazidas para os alunos, né, tem que ter compreensão,
sobre a sexualidade, a curiosidade, né, que gira em torno da tentativa de compreender o que é um relacionamento sexual. Então, todas as curiosidades são importantes, assim como uma ação reflexiva, né, dos comportamentos ligados a meninos e meninas. Aqui é pluralidade cultural, é o quinto tema. Então, é quando a gente fala das diversidades, das diferenças, né, dos tipos de família, né, da diferença da participação do homem e da mulher na vida, é o cuidado com o idoso, né, é o cuidado com os povos diferentes, com a cultura diferenciada, é a não discriminação, né, das etnias, né, das formas de vida diferenciadas, das habitações e organizações diferentes. Então, tudo isso vai entrar em pluralidade cultural, esse respeito, né, às práticas educativas, o ser humano, a literatura, né, quando fala-se de lendas, de mitos, de história. Acho que eu passei, não. É conhecer um pouco, né, pluralidade, me desculpem, a cultura e a cidadania, Declaração Universal do Direito da Pessoa Humana, né, como conquista de todos os seres humanos, o respeito, a solidariedade, né, as crianças que lutam, né, no cotidiano por suas vidas, existem muitas crianças que trabalham, né, e isso também é uma coisa que precisa ser vista, a criança precisa estudar, ela precisa ter infância. Então, o trabalho e o consumo, que é o conhecimento das relações de trabalho em várias épocas importantes, isso tudo é exploração dos recursos naturais, né, como forma de, de trabalho, né, mas que muitas vezes é prejudicando a natureza, então é preciso ser tudo muito bem esclarecido, nós temos órgãos, né, que esclarecem tudo isso. Bem, aqui os parâmetros curriculares nacionais do ensino fundamental prevêem 6 temas transversais a serem trabalhados, que foram esses que nós acabamos de falar agora, né? Então, essa transversalidade apresentada nos parâmetros curriculares nacionais, elas trazem a problemática trazida, né, que contempla diferentes áreas do currículo. E assim, dessa forma, em todos os elementos do currículo, há itens, né? Há itens e deverão ser contemplados através dessa transversalidade, com temas que possam ser integrantes nas áreas, como eu já coloquei anteriormente. Então, é preciso atentar para o fato da possibilidade de inserção dos temas transversais nas áreas de língua portuguesa, matemática, geografia, né? E tudo. Não é uniforme, uma vez que é preciso respeitar a singularidade, tanto das diferentes temas como das áreas também. Eu não posso falar tudo isso, mas vou deixar para vocês os slides. Então, os materiais usados nas situações didáticas, né? São recursos que possam expressar e demonstrar, né? Discutir, né, sobre o que se fala nos jornais, revistas, livros, fotos, internet, TV, né, e valorizando aí cada vez mais os papéis sociais, analisando, né, a participação do homem no mundo e os cuidados, né, que as pessoas devem ter, né? E nesse exemplo fica então subentendido a concepção do respeito do papel que deve ser desempenhado pelos diferentes sexos, né? Então a discussão ela deverá ter mensagens aí que valorizem as atitudes, né? Daquilo que se escolheu trabalhar. Bom, aqui a questão da contextualização. Acho que eu estou no mesmo lugar. Perceber a presença da sociedade, fazer suas escolhas pessoais dentro da conscientização do respeito dos valores, né? Ensino e aprendizagem de procedimentos que possam contribuir para o trabalho, valores, atitudes, né? E o desenvolvimento de questões sociais que merecem atenção dentro dessas diretrizes, né? Por parte dos seus educadores. Bem, aqui essas práticas, elas produzem aprendizagem, né?
e logo a escolaridade com seus desafios crescentes, né, que vão permitir que os alunos tenham ampliado a possibilidade aí de autonomia, de organização, capacidade de análise e planejamento. Então, as orientações didáticas, a formação da cidadania se faz, antes de mais nada, pelo seu exercício. Então, a escola possui essa necessidade, essa condição de trabalhar, né, o seu papel diferenciado, né, e essas especificidades, né, que algumas questões apresentam, que a escola deverá observar e trazer à tona a discussão, para que se amadureçam, então, as ideias. Aqui, isso aqui eu já falei, eles são articulados às unidades temáticas, né? E unidades temáticas são conjuntos de conteúdos que são correlacionados, né, a esses temas de forma harmoniosa e contextualizada, né? E o currículo integrado, que é a estratégia para a construção de uma proposta coletiva de estudos interdisciplinares, onde vários conteúdos, né, vão abranger aí, né, a uma lógica. Então, através de vários assuntos, nós estaremos trabalhando em diversas disciplinas, tornando o assunto, então, interdisciplinar, através de projetos, através da própria didática em sala de aula, de textos, né, contextualizados, enfim, né? Esse currículo integrado, ele faz muita diferença na hora da nossa prática docente. Currículos integrados, uma questão de formação do indivíduo, uma questão de visão do mundo, é algo interno, é algo externo? Até que ponto nós nos integramos, né? Então, são indagações que nós deixamos aos nossos professores e futuros professores, né? Os nossos futuros professores, daqui a pouco meus colegas, e que vão encontrar no currículo vários eixos, como esses dos PCNs, por exemplo, que possam orientar a sua prática educativa. Bem, turma, eu me despeço de vocês por aqui, né? Nessa aula eu não tive nenhum participante, aqueles que vão pegar as gravações, vão assistir, eu espero que seja proveitoso e que vocês tenham aí um excelente final de semestre, com muito sucesso, com tudo de bom, e que a gente possa se rever, então, quem sabe, no semestre que vem. Tá bom? Deus abençoe a todos e vamos lá, né? Com foco aí, estudando bastante para a P4, quem já fez, quem ainda vai fazer, e eu espero que ninguém precise ficar na P5, né? Mas se ficar também, é só estudar que eu espero que dê tudo certo. Tá bom? Muito obrigada e até a próxima.